O que é que tem na sopa do neném? Fala pessoal, tudo bem? Hoje temos aí mais um quadro do Fala Empreendedora e vamos conhecer quem faz a diferença por aqui. Hoje a história é com Michele Sucupira, ela que é musicoterapeuta e reabilitação infantil. Ela é especialista em aba e faz toda a supervisão de equipe, tudo com muito carinho, acolhimento e muito ritmo. Para Michele, a música pode abrir caminhos onde as palavras não chegam. Vem comigo nessa sintonia. Que tem na sopa do neném? Que tem na sopa do neném? Será que tem farinha, Será que tem? balinha, Será que tem? macarrão. Pessoal, estamos aqui com mais uma história de quem faz acontecer aqui em Cotia. Antes de tudo, ative os sininhos aí no YouTube. Bora pro Instagram também, Lena Marques Oficial, e no YouTube também, Lena Marques Oficial. E hoje vamos conhecer a história dela, da Michele Sucupira. Michele, muito obrigada, tá, pela sua participação. Muito obrigada de abrir aí o seu negócio, que é lindo, incrível, gente. Vocês precisam vir conhecer. E hoje vamos contar um pouquinho da sua história aí. Tá preparada? Sim, sim. Que legal, muito obrigada, viu? Obrigada a vocês, viu? Obrigada a você, Helena, Que pela legal. oportunidade. Vambora. Vamos lá, Michele, conta um pouquinho aí da sua trajetória, como que a música, né, entrou na sua vida, a musicoterapia. Me conta um pouquinho pra gente. Bom, eu sou a Michele, sou musicoterapeuta, sou formada em musicoterapia, especialista em aba, em reabilitação física, psicopedagoga também, e também tenho alguns cursos voltados aí para autismo, para síndrome de Down, enfim. Como que a música e a musicoterapia entrou na minha vida, né? Todo mundo pergunta porque da onde vem a musicoterapia, o que é isso? E aí eu preciso falar um pouquinho da minha infância para falar bem rapidamente. Fica à vontade, fica à vontade. Quando eu tinha por volta de uns 10 anos de idade, eu morava na zona sul de São Paulo e estudava em escola pública. E aí nessa escola pública teve uma iniciativa de ter projeto de musicalização na escola. Que bacana. E aí eu participei desse projeto, né? Foi um projeto assim que eu acho que mudou a minha vida e de muitas pessoas ali dentro daquela escola. E esse projeto se estendeu e ele virou um projeto que a gente tocava em orquestras. Então eu tocava clarinete, inicialmente é meu primeiro instrumento. E aí a gente tocou em orquestra, viajamos, né? Tudo através da música. E aí eu sempre então tive essa paixão pela música por ter tido essa oportunidade. Nem sabia que eu tinha essa habilidade, né? E aí quando eu fui fazer faculdade, eu sempre gostei de área da saúde, sempre gostei de cuidar das pessoas e essa paixão pela música. E aí eu ia fazer bacharelado em clarinete, não sabia como ainda, né? Ainda ia ver. E aí eu vi no jornal uma propaganda que falava sobre a musicoterapia, principalmente no hospital, e o quanto que tinha melhoras ali para aquelas pessoas. E aí eu falei, nossa, é isso que eu vou fazer. Desisti de continuar o processo no bacharelado, e aí fiz a musicoterapia e fiquei encantada, né? E também percebi o quanto a música mudou minha vida, tanto na questão ali de conhecimento, de saber das minhas potencialidades, de me dar acessos. Eu falei, então se isso através de mim deu certo, então cuidando de outras pessoas através da música também. E aí foi assim que eu entrei na faculdade de musicoterapia. Comecei atendendo, já atendi em ONGs, instituições. Que bacana. Mas a minha maior experiência foi em clínicas, né? Reabilitação, enfim. Conta um pouquinho pra gente da reabilitação, que é importante. Então, na verdade, a reabilitação quando a gente pensa em pacientes neurológicos, então pacientes como idosos ou pacientes com deficiências, que foi uma parte também da minha trajetória, né? Que eu trabalhei muito em instituições com crianças e pessoas com deficiência. E aí, depois de um tempo, eu fui para a área de autismo, porque aí eu fui via parte clínica, né? Então a minha maior experiência hoje é nessa parte da reabilitação em pessoas com autismo, que a gente fala que é de trazer a música para atingir essas habilidades e potencialidades deles, né? Nossa, que bacana. E aí atendi por quase 9 anos em clínicas multidisciplinares, e aí depois de um tempo sendo mãe, toda essa correria, falei, por que não, né, eu fazer algo... A gente acaba também querendo passar os nossos valores, trabalhar da nossa forma. Então hoje eu trabalho no meu espaço, mas ainda atuo em conjunto com outros profissionais, né? Mas quis ter essa maior flexibilidade e poder fazer da forma que eu acredito também. Que legal. Gente, vocês estão vendo que incrível o que a música de fato pode transformar. Eu vejo a questão mesmo que nós vamos falar um pouquinho sobre a aba, enfim. E hoje nós temos uma demanda muito grande, né, Michele? E assim, eu vejo também, porque a gente estuda também um pouco, eu como mãe também, enfim, que essa área, assim, a questão mesmo
da psicologia, psicoterapia, é uma área que hoje a demanda está muito grande e tem poucos profissionais, Sim. né? Talvez as pessoas não estão tendo muito tempo ainda de se profissionalizar, enfim, mas é uma área bacana. E aí eu vejo que então você trouxe isso para a musicoterapia e é uma forma de ajudar também. Sim. Que bacana. E a musicoterapia, ela é da área da saúde, né? Muitas pessoas acreditam que é musicalização. A minha primeira formação foi a musicalização, essa trajetória, mas depois eu fiz a faculdade de musicoterapia. Que então bacana. A musicoterapia, ela é uma profissão da área da saúde, então é um tipo de terapia. E a gente usa os elementos que tem na música, então ritmo, harmonia, melodia, para atingir objetivos de saúde. Então, dentro da musicoterapia, quando a gente está no grupo ou no individual, porque eu também realizo grupos, a gente pensa em atingir habilidades que outras terapias também. Então, por exemplo, questão de comunicação, socialização, questões emocionais, de qualidade de vida. Então, acho que muitas pessoas acham que a criança vai chegar aqui, vai aprender um instrumento, vai cantar. A gente vai fazer isso, mas com o objetivo de atingir alguma questão relacionada à saúde mesmo, e da qualidade de vida dessa criança ou adolescente. Que bacana. Então, todas essas áreas aí, através da musicoterapia, as pessoas, as crianças, enfim, podem se beneficiar, né? Sim. Principalmente a saúde. Então, muitas pessoas não sabem, acham que a música vai trocar um instrumento, um xilofone, enfim, mas na verdade não é, né? A ideia mesmo é que se beneficie para a saúde. Sim. Muito bacana, Michele. Tem outras perguntinhas aí, né? Estamos apenas começando. Mas assim, como a música atua no cérebro de uma criança em processo de desenvolvimento ou reabilitação? Sim. Conta pra gente aí. Se a gente for falar do cérebro de um modo geral e a música como ela atua, eu sempre falo para os pais assim que a música ela não pede licença. Por quê? Ela atua de um modo geral e ativa várias áreas do cérebro ao mesmo tempo. Tanto se eu colocar uma música para vocês aqui agora, e vocês podem ter memórias afetivas, podem se emocionar, pode lembrar de questões assim até corporais, né, de vivências. Então a música ela atinge várias áreas do cérebro ao mesmo tempo. Mas falando das crianças especificamente, ela atua principalmente na neuroplasticidade, que é a capacidade que o cérebro tem de se desenvolver, que são as sinapses, né? Como se o cérebro em desenvolvimento fizesse várias sinapses ao mesmo tempo. Então a música ela facilita esses processos neurais e ajuda nessa questão da neuroplasticidade. Então uma criança que vem, a gente pode fazer os estímulos intencionais através da música. Que legal, bacana. Na verdade, tem algumas perguntas que acabam sendo outras e é normal, né? A gente pergunta, mas as pessoas já vão, né, em um todo. Mas, por exemplo, hoje você, Michele, como uma profissional, o que você indicaria para musicoterapia e quais exemplos, por exemplo? Eu já tive um caso, enfim, de uma criança que teve algo, eu indiquei e funcionou. Bom, a musicoterapia, ela é indicada para todos que querem uma melhora na qualidade de vida, gerenciamento de estresse, fala. Mais especificamente, o meu trabalho hoje é voltado para crianças. Então, eu atendo crianças com autismo, com síndrome de Down, crianças com deficiências ou crianças que estejam no desenvolvimento típico, mas precisem ali de um auxílio através da música para começar as primeiras palavras, desenvolvimento de coordenação motora. No grupo aconteceu de ter crianças que não andavam ainda e através dos estímulos levantaram, começaram a andar. Tenho crianças também com autismo que não falam e provavelmente também não vai ter essa fala, porque tem crianças que não têm, mas conseguiram ter essa facilidade de ter um maior contato visual, do apontar. Então, a musicoterapia, ela beneficia e pode atuar em áreas desde a questão da comunicação, cognitiva, a questão da concentração, socialização. Então, assim, é bem abrangente, mas hoje o meu trabalho é voltado para as crianças e adolescentes típicos e neurotípicos, que a gente chama também, que são crianças que têm alguma questão no desenvolvimento. Que bacana, gente. Olha, isso é bacana porque tem muitas pessoas que não sabem ainda, né? Então, por exemplo, tem, enfim, um filho autista ou TOD, e às vezes acha que são poucos lugares, poucos tratamentos, só uma terapia que ela, enfim, que faz. E a musicoterapia, eu falo que, então, abrange um todo, Sim. né? Que legal. E ainda falando sobre isso, da questão também, isso que você comentou, de ser uma terapia que também pode auxiliar. Muitas vezes nas outras terapias tradicionais, assim, a terapia também é uma terapia tradicional, mas nas terapias que são mais comuns, às vezes a criança tem uma dificuldade, às vezes, de ter uma interação, de começar uma demanda. E aí, dentro da musicoterapia, a gente pode reforçar, porque com a música é de uma maneira mais leve. Dinâmica. Que legal, Então, tem bacana. crianças que nunca
conseguiram, por exemplo, falar ou balbuciar na fono. E aí vem na musicoterapia e a criança começa a ter essa questão de se expressar melhor, de trabalhar outras áreas de desenvolvimento, de ter uma interação. Então eu falo que a musicoterapia, ela favorece algumas questões de interação que outras terapias pode ser que seja um pouco mais difícil. Mas mesmo pela essa dinâmica e essa ludicidade que a gente faz também, né? Porque é muito lúdico. Sim, né? sim, é muito diferente, né? Eu falo que, enfim, eu sou um pouco suspeita em falar que eu tenho, né, algumas vivências assim aqui na Michele e eu amei, amo e eu super indico, né? Tudo que é bom a gente precisa compartilhar e precisa indicar. Michele, me fala uma coisa, qual que é o processo familiar, assim, o processo família com o processo terapêutico? Você acredita que tem essa relação entre pais e filhos aqui? Dá para trazer isso para dentro da música? Sim. Tem os dois tipos de trabalho, né? Na verdade, eu acho que a família é muito importante, primeiro, por ela buscar e acreditar na criança. Eu acho que quando a gente quer colocar a criança em uma atividade diferente, a gente está acreditando primeiro que essa criança é capaz, né? E na musicoterapia a gente consegue trazer essa potencialidade, né? E então essa questão é importante porque a família entende que é uma terapia, vai seguir ali as orientações, assiduidade na terapia, mas pensando também no grupo, que você falou dessa relação de pais e filhos, né? A gente consegue trazer a música para esse lado afetivo. Então, às vezes, com a correria do dia a dia, a gente não consegue ter aquele momento de vínculo, de afeto. Então, ela facilita os afetos, o toque, que às vezes para muitas pessoas é fácil, mas para outras pessoas não é. É mais difícil, né? Não tem essa, desde a infância, às vezes a pessoa não teve na infância, né? Esse afeto com os pais, esse carinho, e aqui você traz tudo de volta. Eles legal. Conseguem interagir entre eles, cantam, tem o momento da massagem, tem momento que os filhos querem cantar para a mãe ou a mãe para os filhos, então a gente consegue trazer desde essa área mais emocional e também essa questão assim da afetividade, do vínculo entre as mães e as crianças. Aí eu falo mães porque é geralmente as mães que vêm mais, mas também tem alguns pais que vêm. Tem alguns pais que acompanham, Sim, né? É que eu faço, na verdade, dois tipos, né? O atendimento individual, que geralmente são para crianças atípicas ou crianças que estejam em algum tratamento buscando uma melhora em alguma questão. E o grupo de bebês é um trabalho mais lúdico, voltado para essa questão da interação, do vínculo com os pais. Então, eu tenho dois tipos de trabalho que eu faço. Que legal. Aqui. Gente, é muito bacana. Inclusive, depois eu vou pôr até uns videozinhos aí também, né? De uma interação deles, que eu acho bacana. E é isso. Eu amo. Eu falo para todos, Michele, que eu amo isso que eu faço. Cada lugar, cada história que eu conto. Né, porque tem muito segmento, gente, tem muitas empreendedoras aí que tem uns segmentos que ninguém nem imagina que existe. Então aqui o nosso foco é trazer, é mostrar para vocês várias frentes aí que tem, né, grandes profissionais igual a Michele. E é isso. Michele, aqui você faz também uma parte, você oferece supervisão. Sim. Né? Qual a importância da troca entre profissionais na área da reabilitação? Conta pra gente um pouquinho. Então, na verdade, a supervisão que eu faço é para musicoterapeutas. Então, são musicoterapeutas que trabalham em outros lugares, em outras clínicas, porque como é uma área muito nova, eu percebo principalmente as mulheres que têm muita essa insegurança de se colocar dentro desse ambiente de terapias, de mostrar para a equipe que a gente também tem os objetivos comuns da saúde. Então, eu faço supervisão para esses musicoterapeutas. E a importância de estar dentro do trabalho interdisciplinar é de mostrar realmente que, pensando até na questão de aprendizados, cada um pode aprender de uma forma. E a musicoterapia, ela é da área da saúde e ela pode ser uma ferramenta diferente de aprendizado para essas crianças, principalmente crianças geralmente que estão nessa questão aí de serem crianças atípicas, né, de terem um desenvolvimento mais diferenciado. Então, acho que a importância é de ter essa troca. Às vezes a gente tem um olhar, por exemplo, é muito importante que a criança aprenda a falar. Mas se a gente for olhar no todo da criança, então quando a gente conversa, mas a criança está tendo uma questão de muito barulho na escola, então por isso que ela não consegue interagir. Você vai bem lá no fundo para descobrir. Sim. Que bacana. Então a gente faz essa troca porque a gente acredita que é um ser integral, né? Tá. Então, assim, não que a gente substitua o trabalho uma da outra, mas cada um vai complementando o trabalho através dos olhares e da sua área também. Legal, então nisso eu acredito que entrega a musicoterapeuta, psicólogos, fonoaudiólogos também. Eu tô vendo aqui para não errar, tá, viu? Fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais. Então vocês acabam sendo um grupo, né, que atende, vê ali aonde cabe qualquer um e acaba desenvolvendo. Sim. Que bacana. E aqui, na sua clínica, você tem isso também? Tem esses profissionais? Sim. Como que funciona? Nós não temos todos, mas tem psicologia, tem nutrição, tem psicopedagogia. E a gente tem alguns pacientes que são de outras também, né? Ou às vezes o que acontece comigo é a criança passa numa clínica e faz a musicoterapia aqui. E aí eu faço essa interface de fazer as reuniões com os profissionais, com a escola também a gente faz reuniões.
Então, Olha. aqui na clínica a gente tem, mas eu também faço muito com as profissionais de fora. Então, eu falo, hoje eu trabalho aqui na minha sala, mas eu não trabalho sozinha, né? Uhum. É legal, e é importante, né, essa Sim. parceria com outros profissionais. Uhum. Michelle, me conta um pouquinho de você. Ser mãe influencia na sua parte clínica, assim, aqui tudo? Me conta um pouquinho como que é. Quando pensou nessa pergunta, eu fiquei até assim, falei, nossa, é realmente assim a chave de tudo, né? Porque eu digo que na minha vida foi acontecendo tudo junto. Eu tenho um filho de 7 anos, o Vicente, e a Maria Flor de 2 anos. Ai, Maria Flor, gente, eu conheci, linda, linda. Então, assim, foram 2 planejados, mas eu fiz a faculdade, fui trabalhando, tive filho, então foi acontecendo tudo ao mesmo tempo, né? E aí eu nunca tinha percebido, há uns anos atrás, que isso era um diferencial. Não tinha percebido porque a gente vai nessa coisa da culpa materna, de nossa, estamos inseridos no mercado de trabalho, como que a gente faz para conciliar com os filhos, vamos ser mandados embora, se faltar. Então eu nunca tinha pensado que isso poderia ser um diferencial para mim. E hoje eu vejo que mudou muito a minha prática clínica, principalmente pensando no olhar quando chega uma família aqui. Eu já tenho uma ideia de como pode ser, né? A gente nunca sabe como é, mas como pode ser a rotina dessa mãe. Então, até para dar uma orientação, vou dar um exemplo. Esses dias eu conversei com uma mãe e eu falei, olha, será que na sua casa tá tendo muito estímulo? Porque aqui na sala eu percebo que a criança pega tudo ao mesmo tempo e não consegue se concentrar e não tem essa coisa de guardar. Mas eu já falei, mas olha, não se preocupa, vai ter momentos que você vai precisar cozinhar e você pode deixar a criança livre, né? Você não vai tirar tudo da sua sala e falar, nossa, agora eu tenho que sentar com a criança e fazer tudo. Então tem momentos que a gente precisa mesmo, né? Mas talvez, intencionalmente, 10 minutinhos do seu dia, tira os estímulos e pega um brinquedo para vocês brincarem juntos. Ou coloca uma música, pega um instrumento. Então essa forma de eu conseguir comunicar para as mães, já sabendo como pode ser a rotina. Porque você vivencia isso, Sim. né? E só quando a gente vivencia algo, principalmente ser mãe, que eu falo que é algo... Não tem como explicar. Sim. É só quem é mãe mesmo, né? Então a gente Sim. sabe o que a gente passa dentro. E quando você fala estímulos também, você fala como, por exemplo, o celular, a tela, por exemplo, tira e vai pra isso, é? Como que Não é? só isso, às vezes, por exemplo, tem crianças, hoje as telas é um problema, mas que também está inserido, né? Não tem como a gente fugir. Sim, sim. Mas às vezes assim, sabe aquela sala que tem muitos brinquedos e a criança brinca com tudo ao mesmo tempo, mas não brinca com nada? Sim. Então isso também é um tipo de estímulo. Olha, eu sei o que é uma sala com muitos brinquedos, viu, É meu um Deus? tipo de estímulo também, né? Legal. Mas eu já dou essa orientação dizendo, mas você pode ter. Porque eu sei que tem momentos que você precisa que a criança fique lá sozinha. Sim. Mas também tem a questão da tela, mas hoje não tem como fugir porque o mundo é tecnológico, né? Eu acho que tem que ter a questão ali do tempo, né? Sim, eu acho que tudo que é em equilíbrio ali, né? Eu falo que não muito nem pouco, mas ali bem equilibrado, eu acho que funciona e precisa também. Sim. Porque o futuro né? Enfim, a tecnologia é importante. Mas eu falo que não dá para também se tirar a vivência dia a dia, que infelizmente está se perdendo, né? Sim. Mas é isso. Conta um pouquinho pra gente como que é conciliar a maternidade, né? Enfim, com a sua parte profissional, enfim, trabalho constante que eu vejo, né? Que acaba sendo uma constância. E quando a gente trabalha com o que a gente gosta, eu falo que acaba não sendo um trabalho. Porém, claro, acaba uma boa parte do nosso tempo, eu acredito que você passa aqui. Sim. Conta um pouquinho como você faz para conciliar essa parte de mãe, maternidade, esposa, enfim. Sim. O desafio, né? É um desafio, mas eu acho que com o tempo e quando a gente sabe o que a gente quer, a gente vai conseguindo ter ferramentas. Claro que aí a gente entra às vezes na rede de apoio, como é seu parceiro, não tem como fugir disso. Mas eu acho que, falando de mim, assim, depois que eu tive principalmente a segunda filha, eu penso muito na questão dos papéis e o que eu posso fazer, né? Ainda mais hoje com a rede social, que a gente se compara muito, né? Do tipo, nossa, ela dá conta de tudo, ela vai pra academia, ela deixa a casa arrumada, ela trabalha. E na verdade não é, né? Então eu sempre falo pras mães, principalmente, faça o que é possível pra você e pra sua família. E é o que eu faço. Então hoje, assim, eu sei muito bem definir os meus papéis. Uma hora que eu estou trabalhando, eu estou trabalhando. Quando eu estou em casa, eu sou mãe. Claro que às vezes a gente falha também. Às vezes a gente fala, estamos em casa, não vamos trabalhar. E aí tá os dois trabalhando e as crianças não. Acontece. Então acho que é a gente ter mesmo essa firmeza, assim, de quais são os nossos papéis e de sair dessa perfeição, de que tem que estar tudo impecável, a gente tem que dar conta de tudo. Buscar rede de apoio, que às vezes pode ser a escola, né? Às vezes a gente pensa na rede de apoio só como
alguma pessoa, uma babá ou uma avó, Uma mas avó, a é. escola também, no meu caso, a escola é uma rede de apoio, meu parceiro também é uma rede de apoio. Mas eu acho que, acima de tudo, é essa questão de não se comparar e fazer o que é possível pra você, né? É isso. Ô, gente, eu vejo que hoje, infelizmente, as redes sociais é muito disso. Eu tenho uma amiga, Michele, que esses dias ela conversando comigo, ela falou assim, Helena, eu comecei a fazer terapia, né? E pra mim, gente, eu falo que terapia, as pessoas, elas julgam muito, né? Elas pré-julgam no sentido de terapia é pra doido, isso, aquilo, outro, e não é, cara, você se encontra. Eu faço terapia, né? De 15 em 15, todas as terças-feiras eu tenho minha terapeuta, Andressa, quero até mandar um abraço pra ela, e eu me encontro muito. Mas as pessoas acabam achando que é isso, e na verdade não é. E aí ela disse sobre a comparação. Minha amiga falou, Lena, eu preciso porque eu me comparo muito. E ela é maravilhosa, sabe? Tem a vida, mas às vezes, gente, a gente acha a grama do vizinho é a mais verde, mas muitas das vezes não é grama de verdade, Sim. é sintética, porque as pessoas vão mostrar o que realmente elas querem mostrar ali, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Sim. Essa parte da comparação, porque é bem complicado. Mas assim, falando um pouco de terapia, Michele, você acha que, assim, como que tá hoje em dia as terapeutas, também neurodivergentes, né? Que é importante falar disso, tá? Você acha que Cotia, a região, Granja, aqui hoje está mais preparada com isso ou não? Eu acho que tá caminhando. Tá. O que eu percebo, eu já trabalhei aqui na Granja por alguns anos também, agora eu tô aqui em Cotia, mas o que eu percebo é que hoje tem mais espaços, né? Tem mais pessoas conscientes, então tem a caminhada inclusiva, não sei se já ouviu falar, tem aqui em Cotia a caminhada inclusiva. Sim, acho tem muito alguns bacana. movimentos, mas eu acho que ainda falta muito a questão dos acessos. Tanto para as pessoas que às vezes não podem pagar, né? Aqui tem o CAPS, tem a APAI que também tem os atendimentos, mas é muito pouco a vaga, né? Às vezes é só para um tipo de terapia. Então eu acho que a gente está no caminho ali da conscientização, mas precisa de mais iniciativas. Tanto para as famílias que não podem, tanto para os profissionais, né? Por exemplo, aqui eu tenho também horários sociais. Então, para algumas famílias que não conseguem pagar o valor da terapia, o valor social, mas a gente não consegue dar conta de tudo. Sim, né? sim, porque a demanda é muito grande, sim. né? Então, eu acho que está no caminho, mas ainda falta a conscientização de iniciativas e até da própria população, né? De entender que às vezes é bacana procurar uma terapia para o desenvolvimento da criança, né? Sim. Gente, eu amo essa pauta, tá? Inclusive, o meu sonho é trazer um espaço em Cotia no qual seja atendido, seja um acolhimento, né, com, enfim, as crianças, mas também com os responsáveis, que muitas das vezes são as mães, Sim. tá? Eu falo que muitas das vezes as mães deixam o emprego, as mães deixam a vida para cuidar da vida da criança, e é isso, eu faria o mesmo nesse sentido, mas quem cuida da mãe? Então, assim, precisa de verdade. Parabéns, eu não sabia dessa sua parte social aqui dentro. Realmente eu falo que a demanda é muito grande. Eu posso estar falando errado, mas eu sinto que da pandemia para cá triplicou, multiplicou os casos, né, enfim, das crianças, e precisa ter um olhar. Quando você fala da APAI, sim, é uma frente bacana, filantrópica, né, que a prefeitura ajuda, enfim. Mas assim, é pequeno, né, são poucas vagas. Eu conheço muitas jovens mulheres, tá? Que hoje elas já são jovens mulheres e até hoje elas não conseguiram uma vaga na APAI. Temos o Cotolengo também, que tem ecoterapia, que também muito ajuda, mas, gente, precisa aumentar, precisa trazer mais frentes. Então, o que eu sempre falo que o poder público precisa ter um olhar clínico para isso, tá? Então, assim, os meus vídeos eu falo, tá? Porque precisa falar. Então, assim, o poder público que esteja à frente. Hoje nós temos uma secretária aqui na cidade, a primeira cidade que é a secretária da mulher, neurolinguística, como que fala mesmo? Assim, desculpa, neurodiversidade, pronto, desculpa, até para não falar errado, mas errado novo, né? é novo. Mas assim, eu vejo que ela tem muita vontade, tudo, mas precisa ter mais apoio, precisa abrir mais caminhos e buscar mais recursos. Porque, gente, tem sim pessoas que precisam, tá? Enquanto tem profissionais da parte privada que tem a parte social, mas só eles não dão conta. Então eu vejo que realmente precisa. Né? Então vamos o poder público ajudar, buscar recursos, vamos para Brasília, né? Vamos buscar recursos de fora para cá e vamos trazer e vamos cuidar. Porque não adianta cuidar para o futuro. A gente tem que cuidar hoje para cuidar do futuro lá na frente. Né? Pode falar. Importante que você falou também, você falou hoje a demanda é maior. Muitas pessoas têm dúvida, né? Falam, hoje em dia todo mundo é autista, todo mundo, né? E aí o que eu ia comentar é que sempre existiu, só que antigamente as pessoas eram excluídas da sociedade. Então o trabalho que eu faço hoje é basicamente o trabalho de inserir essas pessoas na sociedade, no sentido de que elas podem aprender as habilidades
talvez de uma maneira diferente, talvez são pessoas que, né, são diferentes, mas elas têm a potencialidade delas e vão conseguir ser inseridas na sociedade. E hoje em dia também, principalmente o autismo, ele é multifatorial. Então, tem estudos que falam que a questão da genética, alimentação, questão do mundo, como está hoje, a gente falou da infância. Não existe ainda um diagnóstico concreto do autismo, é isso? Ou já tem? Uma única causa não é uma única causa, é multifatorial. Então, se é multifatorial e tem a ver com tudo isso, e o mundo vai mudando cada vez mais, então a tendência é que cresça-se o número da sociedade, que nasça pessoas, né? E nós precisamos estar preparados para isso, né? Muito bacana essa colocação, porque realmente as pessoas falam, não, mas não existiu. Eu também achava, viu? Olha que bacana bater esse papo. Mas não, na verdade, então sempre existiu, mas as pessoas não tinham esse lado da inclusão. Agora precisa sim se incluir, né? Precisa se incluir, eles precisam estudar, eles precisam ter vida, entendeu? São seres humanos e a gente precisa incluí-los e ajudá-los assim como um todo, né? Me fala uma coisa, aqui dentro você tem alguns projetos, tem ideias de algum projeto futuro? Conta aí pra gente um pouquinho. Então, um dos projetos é o grupo de bebês, né, que era essa minha iniciativa de querer trazer, já desde bebê, essa vivência com a música, que eu fui ter lá com 10 anos, né? Então, de ter essa vivência com a música, com os pais e as mães. Também tem um trabalho com a psicóloga aqui do espaço, que a gente faz oficinas temáticas, então a gente já fez oficina das emoções. Recentemente a gente fez uma oficina com resgate das brincadeiras. Então, resgate dos brincar, porque a gente vê que as crianças hoje não brincam. Projetos voltado também a mães, gestantes também eu já tive essa ideia, mas ainda não chegou por aqui. Mas também conheço outros musicoterapeutas que trabalham aqui na Prefeitura de Cotia, que fazem vivências aqui em Cotia também, mas tem um projeto voltado para essa questão da inclusão de mães, de um grupo social, porque a musicoterapia ela pode estar tanto dentro da área hospitalar, clínica, educacional e também social, comunitária, né? Que legal. Gente, é muito importante. Mas quando você fala da questão da musicoterapia que trabalham na prefeitura, eles já inseriram isso em algumas partes na prefeitura? Por exemplo, CAPES infantil, hoje se for lá, encontra? Tem um musicoterapeuta que bacana. Conheço, inclusive, só que essa questão, não tem muitas vagas, né? Inclusive, alguns ele já até me indicou porque não tinha vaga, mas tem no CAPES infantil aqui em Cotia, musicoterapia. E esse mesmo musicoterapeuta, se eu não me engano, também ele tem um projeto na prefeitura que ele fazia ali na prefeitura, perto da igreja ali, que era mais comunitário, então das pessoas, adolescentes e jovens, de fazer uma vivência de musicoterapia. Que bacana, que bacana. Mas não, a PAI também tem uma musicoterapeuta, mas é sempre assim, um musicoterapeuta para atender, sei lá, 200 crianças. Gente, é muito complicado, é que nem, por exemplo, a parte, um psicólogo ou um terapeuta, às vezes são 1 ou 2 para atender, sei lá, 1000. Então, assim, é muito difícil. Então, precisa, sim, né? Precisam abrir mais concursos públicos, né? Precisa ter um olhar clínico para isso. Eu falo que quando se trata de pessoas, gente, precisa ter um olhar clínico para isso. Eu até falei num dos vídeos e uma das gravações anteriores que eu não ligo muito para construções, para muitos prédios que eles constroem. Eu prefiro que fiquem poucos e que eles invistam realmente em mão de obra, né, pra gente realmente ver as coisas acontecendo e aquele impacto na população. E eu falo que isso que é um alimento para a alma, né? Michele, a gente tá chegando até o fim aí das nossas perguntinhas, tá? Foram perguntas bem elaboradas para as pessoas, né, poder conhecer aí mais você. Mas dá um recadinho lá para as mães, para as famílias, o que a musicoterapia pode fazer. Chama aí, dá uma chamada, né, para as mães para conhecer um pouco mais. E convide aí as mães para vir conhecer, né? Esse espaço tão lindo aqui, maravilhoso. Obrigada, viu? Bom, então a musicoterapia, né, como vocês puderam ver, é uma terapia. E é uma terapia bem diferente, leve. Então, assim, quando a gente pensa hoje na superprodução, né, do mundo, que todo mundo tem que superproduzir, as crianças também. Então, hoje em dia, eu acho que é exigido muito das crianças. Então, eu convido as mães, principalmente que já fazem terapia, se quer buscar uma terapia mais leve, onde a criança também pense ali na questão da qualidade de vida, seja uma terapia também para a criança relaxar. Então, a musicoterapia, também as mães de bebês, né, que eu realizo no grupo de bebês, para terem essa interação com os bebês, estimularem as fases de desenvolvimento, tudo de uma maneira lúdica, tá bom? Então venha aqui conhecer o espaço que eu estarei esperando por vocês. Que legal! E conta aí pra gente aonde que as pessoas podem conhecer mais o seu trabalho, redes sociais, enfim, pode falar o endereço, aonde é que fica, o espaço é seu. Sim. Vambora. Então eu tô localizada aqui no centro de Cotia, próxima à delegacia, acho que todo mundo conhece, né? E tem o meu Instagram também, que é @musicoterapeuta.michele. Lá eu sempre posto o meu dia a dia, posto stories falando como é o atendimento, quem passou por aqui, e dá pra vocês conhecerem mais sobre o meu trabalho.
Que bacana. Gente, então é isso. Foi aí mais um quadro do Fala Empreendedora. E como de início eu prometi, nós ouvimos quem realmente faz acontecer por aqui. Tá bom? Um grande beijo a todos vocês. Curtem, compartilhem. Você deu o Instagram já? Já. Michele Sucupira, é isso? É @musicoterapeuta.michele. Aí até eu confundi ela, né? Mas é isso. Seguem ela aí no Instagram. Marquem uma visita. Venham conhecer. Vocês não vão se arrepender. E é isso. Terapia é vida. Musicoterapia é vida. Saúde é vida. Um grande beijo pra vocês. Obrigada.